Capítulo 3º. Da cultura. Artigo 283. Mediante lei específica, será criado o Conselho Municipal de Cultura e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Etnológico e Ambiental do município. Parágrafo 1º. O município estimulará os empreendimentos privados, que se voltarem à preservação, à restauração do patrimônio histórico, artístico e cultural do município, bem como incentivará os proprietários de bens tombados, que atendam às recomendações de preservação do patrimônio cultural. Parágrafo 2º. A proteção contra danos e ameaças ao patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como as penalidades serão previstas na lei. Artigo 284. Compete ao município o planejamento e gestão do conjunto de ações na área da cultura, garantida a participação de representantes da comunidade. Artigo 285. O município incentivará a livre manifestação cultural através de: Inciso 1º. Da criação, manutenção de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação de manifestações artísticas e culturais. Inciso 2º. Do oferecimento de estímulos concretos ao cultivo das ciências, artes e letras. Inciso 3º. Da cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais e objetos de interesse histórico, artístico e arquitetônico. Inciso 4º. Do incentivo à promoção e divulgação da história, dos valores humanos e das tradições locais. Inciso 5º. Do desenvolvimento do intercâmbio cultural e artístico com outros municípios, estados e países. Inciso 6º. Do acesso aos acervos das bibliotecas, centro de memória, arquivos e congêneres. Capítulo 4º. Da promoção e assistência social. Artigo 286. É dever do município a promoção e assistência social visando garantir o atendimento dos direitos sociais da população de baixa renda, através de ação descentralizada e articulada com outros órgãos públicos e com entidades sociais sem fins lucrativos, procurando assegurar, especialmente: Inciso 1º. O atendimento à criança, em caráter suplementar, através de programas que incluam sua proteção, garantindo-lhes a permanência em seu próprio meio. Inciso 2º. O atendimento ao adolescente em espaço de convivência que propiciem programações culturais, esportivas, de lazer e de formação profissional. Inciso 3º. A prioridade no atendimento à população em estado de abandono e marginalização na sociedade. Artigo 286. Entende-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. Na organização dos serviços da assistência social, serão criados programas de amparo. Inciso 1º. Às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal, e na Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Inciso 2º. Às pessoas que vivem em situação de rua. Artigo 287. O município poderá prestar, de forma subsidiária e conforme previsto na lei, assistência jurídica à população de baixa renda, podendo celebrar convênios com essa finalidade. Artigo 288. O município garantirá à população de baixa renda, na forma da lei, a gratuidade de sepultamento e dos meios e procedimentos a ele necessários. Artigo 289. O município, de forma coordenada com o Estado, procurará desenvolver programa de combate e prevenção à violência contra a mulher, buscando garantir: Inciso 1º.
assistência social, médica, psicológica e jurídica às mulheres vítimas de violência. Inciso 2º. A criação e manutenção de abrigos para mulheres e crianças vítimas de violência domésticas. Artigo 290. O poder público procurará assegurar a integração dos idosos na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar, na forma da lei, especialmente quanto. Inciso 1º. Ao acesso a todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos, bem como a reserva de áreas em conjuntos habitacionais destinados à convivência e lazer. Inciso 2º. A assistência médica geral e geriátrica. Inciso 3º. A gratuidade de transporte coletivo urbano, para maiores de 65 anos, aposentados de baixa renda, vedada a criação de qualquer tipo de dificuldade ou embaraço ao benefício. Inciso 4º. A criação de núcleos de convivência para idosos. Inciso 5º. O atendimento e orientação jurídica, no que se refere a seus direitos. Artigo 291. O município buscará garantir à pessoa portadora de deficiência sua inserção na vida social e econômica, através de programas que visem o desenvolvimento de suas potencialidades, em especial. Inciso 1º. A assistência, desde o nascimento, através de estimulação precoce, da educação gratuita e especializada, inclusive profissionalizante, sem limite de idade. Inciso 2º. O acesso a equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos e recreativos. Inciso 3º. A assistência médica especializada, bem como o direito à prevenção, habilitação e reabilitação, através de métodos e equipamentos necessários. Inciso 4º. A formação de recursos humanos especializados no tratamento e assistência aos portadores de deficiências. Inciso 5º. O direito à informação e à comunicação, considerando-se as adaptações necessárias. Artigo 292. O poder público deverá garantir aos idosos e pessoas portadoras de deficiência o acesso a logradouros públicos e particulares de frequência aberta ao público, com a eliminação de barreiras arquitetônicas, garantindo-lhes a livre circulação, bem como a adoção de medidas semelhantes, quando da aprovação de novas plantas de construção, e a adaptação ou eliminação dessas barreiras em veículos de transporte coletivo urbano. Artigo 293. Poderá o município, na forma da lei, conceder incentivos às empresas que adaptarem seus equipamentos para trabalhadores portadores de deficiência. Artigo 294. O município estimulará, apoiará as entidades e associações comunitárias que mantenham programas dedicados às crianças, aos adolescentes, aos idosos e portadores de deficiência. Capítulo 5º. Dos esportes, lazer e turismo. Artigo 295. O poder público incentivará o esporte e o lazer como forma de integração social, e garantirá: alínea A. O lazer popular. Alínea B. A construção e manutenção de espaços devidamente equipados. Alínea C. A realização de campeonatos, competições e promoções esportivas em todas as modalidades. Alínea D. O estímulo e afeamento às entidades e associações das comunidades dedicadas às práticas esportivas. Alínea I. A promoção de eventos esportivos e recreativos envolvendo alunos da rede municipal e estadual de ensino. Alínea F. O livre acesso a esquadras de esportes das escolas municipais e centros esportivos nos fins de semana. Parágrafo único.
Cabe ao poder público garantir verbas especiais e recursos orçamentários para as práticas desportivas, e organizar escolinhas, e zelar pela manutenção das mesmas, bem como utilizar pessoal especializado nas diversas modalidades. Artigo 296. O município proporcionará meios de lazer, sadio e construtivo à comunidade, mediante: Inciso 1º. A reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins, como base física de recreação urbana e turismo. Inciso 2º. A construção de equipamentos de parques infantis, piscinas públicas, centros de juventude e de idosos e edifícios de convivência comunal. Inciso 3º. O aproveitamento e adaptação de lagos, matas e outros recursos naturais, como locais de passeio e distração, bem como dos pontos turísticos. Inciso 4º. A construção e adaptação de locais e equipamentos para as práticas de lazer de pessoas deficientes. Inciso 5º. A manutenção de equipamentos e pessoal técnico especializado na formação de atletas, em todas as modalidades, nas escolas públicas municipais, desde o ciclo básico até o juvenil. Artigo 297. Compete ao poder público a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, garantindo a participação da comunidade e das associações desportivas do município. Artigo 298. O poder público poderá autorizar a exploração de placas de propagandas nos estádios municipais e ginásios de esportes como fonte de receita. Artigo 299. É facultado ao município firmar convênios com a União, o Estado, empresas ou instituições privadas, com fins de proporcionar melhoria no atendimento e desenvolvimento esportivo a nível municipal.